E aí, gente, tudo certinho? Bom, então hoje a gente tem a nossa aula sobre sintaxe e colocação dos pronomes. Eu vou fazer uma pequena introduçãozinha para vocês e então eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de pronomes pessoais e, por fim, eu vou explicar para vocês de que forma a gente consegue colocar esses pronomes dentro da oração. Legal? Então veja, como a gente já viu na aula sobre pronomes, os pronomes, o pronome comum, ele geralmente serve para substituir um substantivo, certo? E a gente viu que o principal tipo desse pronome é o pronome pessoal. E o pronome pessoal, como a gente vai ver nessa aula, tem dois tipos: os pronomes retos, os pronomes pessoais retos, e os pronomes pessoais oblíquos. Os retos, eles sempre vão ser, vão sempre ser pronomes que vão funcionar como sujeito. Já os oblíquos vão funcionar sempre como complemento, pode ser nominal ou verbal, e também até como adjunto adverbial. Vamos ver a tabelinha então dos pronomes para a gente organizar bem os dois tipos. Então vejam, cada linha vai mostrar uma pessoa como está indicado ali. Então, primeira pessoa, segunda e terceira. Está dividido entre singular e plural. Então, primeira pessoa do singular, segunda do singular, terceira do singular, e aí então, primeira do plural, segunda e terceira do plural. Então vejam, em azul estão os pronomes do caso reto, os pronomes pessoais retos. E temos todos que a gente já viu: eu, tu, ou você, ele e ela, o nós, o vós, ou vocês, e eles, elas. São os pronomes que vão funcionar como sujeito. Agora, do lado vermelho, a gente tem os pronomes do caso oblíquo. Os do caso oblíquo, como a gente vai ver logo em seguida, tem dois tipos: os tônicos e os átonos. Então vejam que os átonos, como a gente chegou a ver também, são me, o te, se, o, a e lhe, no singular, e no plural, nos, vos, se, os, as e lhes. Já os tônicos, a gente tem no singular mim, ti e si, ou comigo, contigo e consigo. E no plural, a gente tem nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si e consigo. Eu quis mostrar a tabelinha primeiro para a gente organizar bem as divisões entre os tipos de pronome. A gente agora vai ver com cuidado cada um deles. E vejam que, para quem se interessar, eu coloquei o link de onde eu tirei essa tabelinha, certo? Site Peduca. Então vamos começar os pronomes pessoais retos. Vamos ver alguns exemplos. Como eu falei, eles sempre vão ser sujeitos da oração. Então, eu posso viajar amanhã. Eu, pronome do caso reto, funcionando como sujeito. Ou elas foram ao parque. Ou você vai primeiro. Ou nós comemos no restaurante. São todos sujeitos da oração. Legal? E, bom, tu me deste licença para eu terminar. O tu, como a gente já tem visto aqui, é um pronome do caso reto e está como sujeito da oração, né, de me deste licença. Agora vejam, quando eu analiso aquela outra parte da frase ali, para eu terminar, é muito comum na nossa fala, na nossa forma coloquial, dizer para mim terminar. Mas quando a gente estuda gramática normativa, a gente vai ver que a gente tem que usar, na verdade, o pronome no caso reto. Por quê? Porque se a gente olhar bem ali, tem aquele verbo terminar, um verbo no infinitivo, mas como tem aquele verbo ali, o pronome ele precisa ser o pronome do caso reto. Por quê? Porque o eu ali é o sujeito de terminar, certo? É diferente, por exemplo, desse exemplo aqui. Tu deste licença para mim. Como depois do para não tem um verbo, então o pronome não tem que ser do caso reto. Mas como naquela frase de cima tem um verbo ali depois, o pronome precisa ser do caso reto, porque ele vai funcionar como sujeito de terminar. Então, tu me deste licença para eu terminar, seguindo a gramática normativa, ao invés de tu me deste licença para mim terminar. Agora, os pronomes pessoais oblíquos átonos. Eu recomendo até que vocês fiquem com a tabelinha em outra aba para poder consultar enquanto eu vou explicando cada pronome. Porque é sempre bom manter organizadinho na cabeça a divisão, né?
Então vejam, vamos ver os oblíquos átonos. Os átonos, eles sempre vão ser objetos do verbo. E eles nunca vão ser acompanhados de preposição. Nunca. Eles vão ser juntados ao verbo diretamente sem preposição. Mas tem uma questãozinha aí. Vejam. Os pronomes o, a, os e as vão ser sempre objeto direto. Sempre. Agora, o lhe e o lhes vão ser sempre objeto indireto. Aí vocês talvez pensem, nossa, mas o lhe e o lhes são átonos. Os pronomes pessoais oblíquos átonos, não, como você disse, nunca vão ser acompanhados de preposição. Mas você também disse que objeto indireto sempre acompanha a preposição. É verdade, mas nesse caso aqui, é como se fosse um caso isolado, é uma exceção à regra. De fato, eles nunca vão ser acompanhados de preposição, o lhe e o lhes também não vão ser acompanhados, mas eles têm um sentido de indireto, certo? É, como eu disse, um caso isolado. De resto, a regra vai ser sempre acompanhar o objeto de preposição para ter um objeto indireto. Nesse caso, não, não é necessário, porque eles já carregam esse sentido de indireto. Legal? Agora, o me, te, o nos e vos podem ser os dois. E a questão é a mesma. Não vão ser acompanhados de preposição, e no caso de eles serem objeto indireto, também é, digamos que um caso isolado. Eles vão ter esse sentido indireto, mas não vão precisar da preposição. Então, lembre desses casos, né? O lhe e o lhes, o me, te, nos e vos. No caso desses últimos, quando eles forem diretos, são casos isolados. Não acompanham preposição, mas podem ter o sentido de indiretos. Vamos ver os exemplos para a gente entender bem. Imaginem essa frase: dei um presente ao Marcos. Vejam que o verbo é dei, e lembrem que o verbo dar é um verbo bitransitivo, ou transitivo direto e indireto. Então ele tem os dois tipos de complemento verbal, né? E um presente é o objeto direto. Quem dá uma coisa, certo? Objeto direto, a alguém. Esse a alguém é o indireto. Então, um presente objeto direto, ao Marcos, indireto. Agora, se a gente quiser substituir um desses termos por um pronome oblíquo átono, vejam como a gente pode fazer. A gente pode dizer, se a gente quiser substituir o presente, que é o objeto direto da oração, a gente tem que substituir um presente por o. Lembrem que o, a, e os e as são sempre objeto direto. Então a gente pode trocar um presente, que também é objeto direto, por um desses pronomes. Então, substituindo a frase ficaria: dei-o ao Marcos. Ao Marcos é o objeto indireto, continua objeto indireto, e a gente substituiu o objeto direto pelo pronome oblíquo átono. Né? Dei-o ao Marcos. Sendo esse o um presente. Agora, se a gente não quiser substituir presente, mas quiser substituir ao Marcos, que é o objeto indireto, a gente não vai poder usar o a, ou o os e os as. A gente vai ter que usar o lhe. Como vai ficar a frase? Dei-lhe o presente. É a mesma coisa que dizer dei o presente ao Marcos. Esse lhe substitui ao Marcos. Vejam que não é acompanhado de preposição, mas ele tem esse sentido de objeto indireto. Então é assim que fica a frase: dei-lhe um presente. Certo? Então, esse exemplo seguinte é um exemplo um pouco mais comum. Joana me levou ao boliche. Quem leva alguém, objeto direto, a algum lugar, caso boliche. Então, esse me, como a gente viu, o me, te, nos e vos podem ser direto ou indireto. No caso, direto. Joana me levou ao boliche. Agora, o chefe nos pediu o trabalho pronto até sexta. Quem pede alguma coisa, objeto direto, a alguém, que vai ser objeto indireto. No caso, a coisa que o chefe pediu foi o trabalho. O trabalho é objeto direto. Agora, a quem ele pediu? A nós. Então, esse nos, ele é um pronome oblíquo átono com sentido de indireto. Esse aqui é um dos pronomes que podem ter tanto sentido direto quanto indireto.
No caso, ele é indireto. E a gente sabe que é indireto por causa do verbo. Porque se a gente vê, como eu falei, o verbo pedir, quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, esse alguém vai ser um objeto indireto. Esse nos está substituindo o nome das pessoas a quem o chefe pediu o trabalho. Certo? Então, por isso ele está funcionando aqui como indireto. Lembrem, sem preposição, mas com sentido de indireto. E como eu coloquei aqui embaixo, seria a mesma coisa que dizer o chefe pediu a nós o trabalho pronto. Percebam como é possível entender dessa forma também. E se a gente tenta fazer essa transposição, né, se a gente tenta fazer essa equivalência, a gente vê que a preposição apareceu ali, né? E as duas frases são possíveis. São perfeitamente possíveis a gente dizer dessas duas formas, certo? Os pronomes pessoais oblíquos tônicos. Os tônicos são o oposto dos átonos. E por quê? Porque os tônicos sempre vão ser acompanhados de preposição, sempre. E eles vão ter diferentes funções. Eles podem ser complemento nominal, agente da passiva, objeto indireto e adjunto adverbial. É sempre bom reforçar, ele vai ser objeto indireto justamente porque o tônico é sempre acompanhado de preposição, né? Portanto, ele vai se juntar ao verbo sempre indiretamente. Vejam os exemplos. Ele nunca falou isso para mim. Quem fala alguma coisa para alguém. E esse para mim vai funcionar como objeto indireto. Vejam que o mim, se vocês forem ver na tabelinha, ele está lá nos tônicos, de primeira pessoa do singular e acompanhado de preposição. Então, tônico, preposição, se junta ao verbo, temos um objeto indireto. Então, esse mim vai ser um oblíquo tônico. Agora, meu carinho por ti é grande. Vejam na tabelinha lá os tônicos de segunda pessoa. O ti é um deles. Ele está junto de preposição. E nesse caso, ele está se juntando ao substantivo abstrato carinho, funcionando como complemento nominal. Lembrem que o ti ele é o alvo do carinho, né? Ele é o recebedor do carinho. Então ele está funcionando aqui como complemento nominal e é um pronome, do caso, oblíquo tônico. O dinheiro foi contado por ela. É uma oração passiva, né? É um verbo na voz passiva. Então temos ali o dinheiro, que, se vocês se lembrarem, era o sujeito paciente, e por ela é o agente da passiva. Se a gente invertesse essa frase, a gente ia ter o quê? Ela contou o dinheiro. Legal? E então, invertendo, a gente tem por ela como agente da passiva. É importante dizer aqui, vocês vão perceber que ela é um pronome reto. E aí talvez confunda. Vocês pensem, nossa, mas como que eu vou diferenciar se é o mesmo, né? Nesse caso. Veja que aqui você pode identificar que é um tônico por causa da posição na frase e pelo fato de estar sendo acompanhado por preposição. Porque o pronome vai ser reto quando ele é sujeito. E quando ele é sujeito da oração. Nesse caso aqui, ele é agente da passiva. Ele é um pronome que está acompanhado de preposição. Sujeito da oração nunca vai ser acompanhado de preposição. Nesse caso, como ele está acompanhado de preposição, ele é um oblíquo tônico. Legal? Agora, João foi para a festa conosco. Vejam na tabelinha, o conosco ali é a primeira pessoa do plural. O conosco significa a mesma coisa que com nós. É a junção desses dois pronomezinhos, né? Aliás, da preposição com o pronome nós. Assim como comigo, contigo, enfim. E nesse caso aqui, o conosco tem a função de adjunta adverbial e de companhia. Por quê? Porque vejam, João foi para a festa. É uma frase perfeitamente compreensível. Agora, eu quero acrescentar a informação de companhia, de com quem João foi para a festa. Com quem ele foi para a festa? Conosco. Ou então com a gente, de uma forma um pouco mais coloquial. Certo? Então, é dessa forma que a gente vai usar esse tipo de pronome tônico. Paulo soube dela.
Vejam que dela é a junção da preposição de mais o pronome ela, né? Paulo soube dela por nossa causa. Aqui também é objeto indireto. Quem sabe, sabe de alguma coisa ou de alguém. Então, enfim, objeto indireto. Tônico por aquela mesma questão. Tem uma preposição e tem o pronome. Os dois juntos formam o pronome oblíquo tônico. Agora vejam esse aqui. Ela fala consigo mesma. Quem fala, fala com alguém. Esse com alguém é indireto. No caso, é ela mesma. Então, aqui está funcionando meio que como um reflexivo. Mas como quem fala, fala com alguém, a gente considera objeto indireto. Seria a mesma coisa que dizer, ela fala com ela mesma. É esse mesmo sentido. Então a gente considera objeto indireto. Então esse consigo pode ter esse sentido de objeto indireto também, dependendo do verbo, né? No caso, falar é um caso de objeto indireto. Agora, vamos entrar no assunto da colocação dos pronomes. Os pronomes oblíquos átonos que a gente viu, e consulte a tabelinha aí para você lembrar bem, podem ter três classificações diferentes, dependendo de onde a gente coloca eles. E essas classificações, é importante ressaltar, valem só para os pronomes oblíquos átonos. Tá? E essas posições podem ser três: a próclise, a ênclise e a mesóclise. A próclise é quando os pronomes oblíquos átonos aparecem antes do verbo. A ênclise acontece quando eles aparecem depois do verbo. E a mesóclise é quando os pronomes aparecem no meio do verbo. Vamos ver. Vamos começar pela próclise. Como a gente viu, a próclise ela vai vir antes do verbo. Mas existem algumas regrinhas para a gente saber se a próclise tem que acontecer. Ou seja, se o pronome tem que vir antes do verbo. E que são condições, melhor dizendo. E que condições são essas? A gente tem que ver se antes do verbo existe uma palavra ou expressão de negação, tá bom? Como não, jamais ou nunca, que são as mais comuns. Se antes do verbo existe pronome indefinido, vejam, o pronome indefinido é um tipo de pronome que sempre significa uma indeterminação. É quando você não sabe o número exato, ou você não sabe que pessoas, e então você vai usar esses tipos de pronome. Eu coloquei vários exemplos aqui para vocês entenderem o significado de um pronome definido. Por exemplo, ninguém, todo, toda, ou todos, todas, algum, pode ter alguma também, poucos, muitos, nada, nenhum. São todos pronomes que significam essa coisa meio indeterminada. Você não sabe quem exatamente, não sabe quantas pessoas exatamente, coisas exatamente, e então você usa esses pronomes. Vejam que os mais comuns são esses tipos aqui mesmo, né? Bom, e também a próclise vai acontecer se antes do verbo tiver um advérbio e também se antes do verbo tiver a palavra que. Então vamos aos exemplos. Em azul eu coloquei as palavras que vão indicar a próclise, né? E em preto eu coloquei os pronomes átonos. Então vejamos. Não me segurei naquele dia. O não é um exemplo de palavra ou expressão de negação. Como eu coloquei nos exemplos ali, não, jamais ou nunca. Não é uma palavra dessas. Está antes do verbo, né? Essa palavra de expressão de negação, tá antes do verbo. Então, o pronome átono vai vir antes do verbo. E depois dessa palavra, claro, né? Não me segurei. Não? Agora, ninguém nos contou isso. Temos aqui ninguém, que é um tipo de pronome definido, como coloquei nos vários exemplos ali, né? Ninguém. Temos o verbo contou. E, justamente por causa do pronome definido aparecer antes ali do verbo, a gente vai colocar o pronome átono em próclise, em posição de próclise. E só um adendo, eu só coloquei em parênteses ali que dizer ninguém nos contou isso é a mesma coisa que dizer ninguém contou isso a nós.
Como eu falei, né, que os pronomes me, te, nos e vos podem ser tanto diretos como indiretos. Nesse caso, é um indireto. Só um pequeno comentário. Agora, um outro exemplo de pronome definido. O todos. Todos se falaram na festa. Temos o pronome definido, todos. O verbo falaram. Então, já que o pronome está ali no começo, está antes do verbo, a gente coloca o pronome átono também antes do verbo. Todos se falaram. E não todos falaram-se. Correto aqui seria todos se falaram. Agora, ontem lhe entregaram uma carta. Esse ontem é um advérbio de tempo. Está colocado ali no começo, antes do verbo. Temos o verbo entregaram. O pronome átono usado aí é o lhe. Então vai ficar ontem lhe entregaram, ao invés de ontem entregaram-lhe. Correto é esse aqui mesmo. E também, sempre para lembrar, dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer ontem entregaram uma carta a ele ou a ela. O lhe não tem marcação de gênero. Pode ser tanto ele como ela. Agora, soube que o convidaram para o evento. Vejam que tem a palavra ali em azul que, como eu comentei ali, é uma palavra que indica próclise. Tem o verbo ali depois, ou seja, esse que está antes do verbo em questão de convidaram. Então, na hora de colocar o pronome átono, ele tem que vir antes do verbo. Vai aparecer ali do lado do que antes do verbo. Soube que o convidaram para o evento. Agora a ênclise. Como a gente viu, a ênclise aparece depois do verbo. E ela vai acontecer quando o verbo está no começo da frase, ou seja, quando o verbo é a primeira palavra da frase, quando o verbo está no infinitivo, a gente viu, o infinitivo é a forma de dicionário do verbo, então amar, ler, gostar, quando o verbo indica a ordem, deixa eu ver bem isso, e quando o verbo termina em NDO, o sufixo NDO, sem que ele seja acompanhado por palavra de negação ou preposição. A gente vai ver bem isso nos exemplos, mas antes uma observação para esse caso de ênclise. Os pronomes o, a, os e as viram lo, lá, los e las se o verbo termina em consoante. Não custa lembrar. As vogais no português são a, e, i, o, u. E todo o resto é então consoante. Então vejam só. O verbo amar é um verbo que termina em consoante, a consoante R ali no final. Se eu quiser colocar o pronome oblíquo átono ali depois do verbo, eu não vou poder escrever amara. Eu vou ter que retirar a consoante e transformar esse A em lá. Então vai ficar amala. Juntando os dois, amala. Mesma coisa aqui. Verbo soltar. Eu quero juntar com o pronome os, mas o verbo termina em consoante. Então o que a gente faz? A gente retira a consoante do verbo e os vira los. Então a gente vai escrever soltá-los e não soltar-os. Certo? Soltá-los. Mesma coisa aqui. Fazemos e o pronome as. Se vocês observarem, tem um S ali no final. S é consoante. Então, se a gente quiser juntar os dois, a gente retira a consoante, no caso o S, e transforma o as em las. Vai ficar fazemos-las. Então, vamos aos exemplos, para a gente fixar bem todas essas regrinhas. Passam-se os anos. Esse primeiro exemplo é um caso de verbo em começo de frase. A primeira palavra da frase é o verbo, passam. Então, pela norma culta, a gente não pode dizer se passam, mas a gente vai escrever, ou a gente vai dizer passam-se, com o pronome depois do verbo. Agora o exemplo seguinte, é importante conhecê-lo. O que está acontecendo aqui? O verbo conhecer ali está no infinitivo. É importante conhecer. Mas, como a gente quer acrescentar ali um pronome, o pronome oblíquo átono, então a gente precisa seguir aquela regrinha que eu comentei, né?
termina em consoante, para juntar os dois, retira a consoante do verbo e transforma o em lo. Então, a gente tem que conhecê-lo. Como eu disse ali em cima também, a ênclise acontece quando o verbo está no infinitivo, e é o caso. Então, fica conhecê-lo, certo? O exemplo seguinte. Você, retire-se do local. Esse retire-se, se vocês perceberem bem, é um verbo que está num sentido indicando ordem. Ele indica a ordem. Na aula de conjugação verbal, a gente vai ver que tipo de conjugação é essa, para indicar a ordem. Por enquanto, entendam que, bom, é uma indicação de ordem, é um pedido de ordem. No caso, está pedindo para a pessoa a quem ele está se dirigindo que se retire do local. Então, como ele está indicando essa ordem, é importante que o pronome venha depois, ou seja, em posição de ênclise. Legal? Então, você retire-se do local. Agora, o Rogério vem trazendo-nos a comida. O verbo é trazendo. Vejam que o verbo termina em NDO. E por isso, o pronome átono tem que vir depois. Mas olha que diferença nesse exemplo que eu coloquei embaixo. Ele, vírgula, jamais nos dando satisfação, vírgula, foi embora. Vejam que antes do verbo terminado em NDO, que é o dando, eu coloquei o jamais. O jamais, como a gente viu logo ali atrás, é uma palavra de negação, assim como não ou nunca. Como eu coloquei essa palavra antes do verbo, então o pronome não pode vir depois, tem que vir antes. É um caso de próclise. Legal? Então a gente vai ter jamais nos dando, ao invés de jamais dando-nos. Correto é, de fato, esse aqui. E por fim, a mesóclise. A mesóclise é um tipo de colocação pronominal que a gente diz, ou colocação do pronome, que é muito formal, ela é muito, diria até antiga. Não é comum no português brasileiro, inclusive em situações formais. Mas a gramática normativa ainda prevê esse uso em alguns momentos. Então é importante conhecer, ou identificar. Então, a mesóclise acontece quando o verbo está nos tempos de futuro do presente e futuro do pretérito. E ele vai ser colocado no meio do verbo. Esses tempos aqui a gente vai ver com cuidado na aula sobre conjugação verbal, certo? E aqui o que é importante entender é que esses tempos vão ser de futuro. Quando o verbo indicar futuro, ele precisar ser acompanhado de um pronome, ele vai ter que ter mesóclise. Agora, eu dou uma dica para poder evitar a mesóclise. Como eu falei, a mesóclise ela vai ser obrigatória nesses tempos. A gramática normativa prevê isso. Então, se você quer evitar a mesóclise, basta você colocar um pronome, do caso reto, como a gente viu, antes do verbo. Então, por exemplo, se o verbo da oração for um verbo com sujeito oculto, como a gente viu em algumas aulas atrás, você pode simplesmente colocar um pronome adequado. E aí, você vai poder colocar o pronome átono entre o pronome do caso reto, no caso eu, tu, ele, ela, certo? E o verbo, beleza? A gente vai ver nos exemplos aqui, eu coloquei a equivalência, aí vocês vão ver como isso funciona. E também um adendo, no caso dos verbos que terminam com ia, como eu escrevi ali, poderia, amaria, salvaria, que também precisa levar mesóclise, esse é o caso do futuro do pretérito, é possível só passar para passiva, e vai funcionar super bem. Então vejam os exemplos. Poder-se-ia dizer que ele descobriu tudo. Vejam, o pronome está no meio do verbo. O verbo sem o pronome seria o quê? Poderia. Mas como o verbo, no caso, precisa ser acompanhado de pronome átono, a gramática prevê que a gente use mesóclise. Então, se escreve poder-se-ia dizer. Agora, se você quer evitar isso, no caso, é um verbo que termina com ia. Então, você pode dizer, seria possível dizer.
Legal? Você só fez uma transformaçãozinha ali para passiva. Agora, lavar-me-ei agora. Dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer eu me lavarei agora. Então vejam, eu tenho o eu ali, que é um pronome no caso reto, tenho o verbo lavarei, que está no futuro, e ao invés de eu dizer lavar-me-ei, quando eu coloco esse pronome, o pronome eu, no caso reto, eu posso colocar o pronome átono em próclise, certo? Ele vira uma próclise. Porque aí eu já não preciso mais fazer a mesóclise, eu posso simplesmente colocar ele numa posição um pouco mais natural, né? Eu me lavarei agora. Mesma coisa no exemplo de baixo. Queixarmo-nos-emos disto. O verbo no futuro, queixaremos, certo? A gente coloca o pronome nós e isso faz com que a gente possa colocar o pronome átono logo depois do pronome reto e antes do verbo, entre os dois, né? Para ficar uma coisa um pouco mais natural. E por hoje é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Então eu espero vocês na próxima aula e um abração a todos. Até mais.